O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Além de fatores de ordem biológica e química, diversos tipos de situações sociais podem causar ou aprofundar quadros depressivos. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Laila Curtinites para esclarecer esse tema. Bom dia, Laila. Bom dia, Carla. Bom dia. Laila, quais os sinais que nós devemos ficar atentos quando se trata da depressão? Não apenas na gente, mas também no colega, para evitar que a doença ela cresça e cause danos maiores às pessoas. Vamos lá, Carla. Muitas vezes a gente pensa que depressão é a ideia da tristeza, do choro, né? A gente associa muito a depressão a esse humor deprimido, que faz parte também da depressão. Mas existem outros sinais e sintomas que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, quando a gente começa a não ter mais prazer em atividades que antes causavam prazer pra gente. Então, aquela coisa que você gostava de fazer, que era legal, que era prazerosa, começa a não ter graça, começa a ficar cansativa. Então, essa perda do prazer é uma característica da depressão, que a gente também precisa estar atento. Outros fatores, como, por exemplo, irritabilidade, falta de paciência, né? Isso também pode ser um sinal da depressão. Outras características, como alteração no sono, alteração no apetite, ideias relacionadas à culpa, ruminação sobre coisas que não são legais, que a gente já fez no passado e ficam ali voltando, né? Então, todas essas características, quando elas aparecem de forma mais intensa, dificuldade de concentração, de memória, perda da libido, então tudo isso faz com que a gente comece a ficar um pouquinho mais atento quando começa a atrapalhar a nossa vida, porque já podem ser aí alguns sinais de depressão. Laila, qual o momento de procurar ajuda, de procurar um profissional? Então, geralmente, quando a gente pensa nos critérios diagnósticos que o profissional usa, geralmente a gente conta um prazo ali de 2 semanas do aparecimento dos sintomas para considerar que a pessoa está, de fato, em depressão. Mas como é que uma pessoa leiga, que está ali, está percebendo que está diferente, que está mudando, qual é a hora de procurar ajuda? A hora de procurar ajuda é quando a gente percebe que esses sinais e sintomas, eles estão mexendo na nossa qualidade de vida. Ou seja, a gente não consegue trabalhar legal como a gente trabalhava, a gente não consegue ter momentos de lazer, a gente não consegue ter momentos de sociabilidade com amigos, com família. Então, esses pontos, quando começa a atrapalhar o funcionamento da nossa vida, em qualquer uma das nossas esferas, né? Seja profissional, seja pessoal, é a hora da gente começar a buscar ajuda para que o quadro não se agrave. Pensando o quê? Que sempre quando a gente procura uma ajuda precoce, a gente consegue ter ganhos mais rápidos e menos prejuízos na vida de quem está acometido da depressão. Algumas profissões, elas são mais propensas a causar depressão nas pessoas, a desenvolver essa doença. Entre elas, policiais, pessoas que trabalham com a segurança, garçons. Existe alguma coisa que possa ser feita no dia a dia para aliviar a pressão desse tipo de profissão, para evitar que casos de depressão aconteçam? O que a gente pode pensar, né? Eu costumo falar que a gente pode tratar ali a nossa vida como uma balança, tá, Carla? Então, nessa balança, a gente tem os fatores que causam estresse e os fatores que causam proteção. Então, de repente, quando a minha balança tem muitos fatores estressores, a minha balança vai estar desequilibrada. Então, eu vou estar ali somando coisas que estressam. E como você bem falou, algumas profissões, elas por si só são profissões que levam a níveis de estresse mais altos, né? Então, qual seria uma boa forma da gente conseguir lidar com isso? Já que a gente não consegue tirar o estresse que é inerente à própria profissão, a gente precisaria compensar essa balança com o que a gente vai chamar de fatores protetores. O que seriam fatores protetores? São fatores que, via de regra, né, claro que isso é individual também para cada pessoa, são fatores que trazem bem-estar, que trazem qualidade de vida. Entre eles, o que a gente pode ver, né? A prática de atividade física, uma boa alimentação, né? Horas de sono, então ali pelo menos de 6 a 8 horas de sono por noite, momentos de lazer e aí atividades prazerosas, né? Guardar um tempo também para atividades prazerosas. Então, se a gente pensar via de regra, o que costuma funcionar para a maior parte das pessoas seriam esses fatores, né? Ter ali um hobby, uma atividade que lhe dê prazer. A psicoterapia também
é algo muito importante, né? A gente pensava muito na psicoterapia como sendo algo para quem estava ali adoecido do ponto de vista da saúde emocional, mas aí o que a gente começa a perceber é que a psicoterapia muitas vezes também funciona como um fator protetor. Muito obrigada pela sua entrevista, Laila. Obrigada a você, agradeço o convite. Bom dia para todos os ouvintes. Carla, estou à disposição quando vocês precisarem. Você conferiu no Moíra do Dia de hoje uma entrevista com a psicóloga Laila Kurtnaitz, que explicou os sinais da depressão e deu dicas de como tentar ter uma saúde mental mais equilibrada. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.